Pronto. Agora, eu iniciando o evento nos dois canais. E só um instantinho que eu esqueci daquela novidade, né? Que é a Rádio Amigo Espírita também. Também tem que iniciar o evento na Rádio Amigo Espírita. Só um instantinho. Aí, vamos iniciar também agora, pronto. Estamos todos conectados. Rede Amigo Espírita, através do Facebook, através do YouTube e através da Rádio Amigo Espírita, canal 1, tá bom? O número 1, né? Canal 1, enfim. E então, já estou vendo aqui que começou, entrou no ar, no YouTube também, no Facebook. Estou pausando aqui as coisas porque senão fica um monte de informação na minha cabeça. E como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Ó, até o... Aqui, ó, tem que mudar... Não, o microfone tá certinho. Aí vocês estão me escutando bem, né? Só testando aqui o microfone, tá certinho. Bom, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu organizar aqui as telas. Respirar. Boa noite, amigos. Boa noite, Rede Amigo Espírita. Muito agradecido pela essa oportunidade que a rede nos dá de, através da internet, de todos esses meios, YouTube, Facebook, Rádio Amigo Espírita, chegarmos ao mundo inteiro com esse livro tão bonito, tão importante, que aborda um dos assuntos que é de muito difícil compreensão nossa, que é justamente a filosofia por trás da tríplice revelação da doutrina espírita. A doutrina espírita ela tem três tipos de revelações diferentes. Uma é a revelação de cunho racional, é o trabalho racional e científico, que vem através dos experimentos do Allan Kardec com os fenômenos da mediunidade. O segundo é a religião, porque quando o Kardec começou a investigar os fenômenos mediúnicos, ele percebeu que existia por trás desses fenômenos um cunho inteligente e um fundo filosófico religioso. Então, o segundo tripé, a segunda perninha do tripé, é o cunho religioso. E o último tripé é o cunho filosófico da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos nos ajuda a começar a perceber e entender de onde viemos, para onde vamos, aonde estamos, qual é o nosso momento na vida agora, o que o destino nos destina, segundo as nossas escolhas. Sempre o livre-arbítrio permanece e continua desde o início dos tempos. Então, é super interessante. E esse livro é um livro que trata de questões filosóficas. Então hoje a gente vai, à luz da doutrina espírita, tentar entender um pouco melhor o que se fala do tempo, as questões do tempo, como a nossa mente interpreta o tempo e a ação desse tempo ao longo da nossa vida espiritual, da nossa vida material, a nossa compreensão se ampliando do tempo, do espaço, da nossa interação com o meio, enfim, é um livro muito interessante, tá? Enquanto a gente vai aqui batendo papo, vamos aos boas noites. Hoje eu fiz de uma forma um pouquinho diferente, eu botei os boas noites através do meu próprio usuário, então estou aparecendo aí como Mauro Guimarães. Vou botar aqui para vocês verem aqui, ó. Oi, pronto, Mauro Guimarães. Vamos às boas noites. Boas noites a Marcela, tá? Marcela, realmente eu pesquisei, o livro não está traduzido para o espanhol, tá bom? Mas você consegue comprar ele. Eu, por exemplo, hoje comprei na livraria Saraiva, e a Saraiva faz envios internacionais. A Livraria Cultura também faz envios internacionais. A FEB, infelizmente, eu não saberia lhe informar se faz envios internacionais ou não. Mas como é pelo correio, e como eu falei na semana passada, existe um entendimento mundial que tudo que se destina à cultura, principalmente os livros, eles têm uma facilidade em termos de frete, em termos aduaneiros, não se paga nenhum tipo de taxa, e você recebe. Tem que ter só um pouquinho de paciência, que às vezes demora um pouco, dependendo da região e da qualidade do correio. Mas ele chega. Por volta de 15 dias, assim, o livro chega, você vai ter o livro em mãos. Se você quiser a versão digital, mais uma vez, existe um aparelho da Amazon chamado Kindle, que é um tablet de leitura. Ele é relativamente barato, é um tablet de leitura, mas não é necessário comprar esse tablet. Você pode baixar só o aplicativo no seu celular do Kindle, Kindle, assim que se escreve Kindle. Você baixa o aplicativo,
se inscreve na Amazon e consegue baixar o livro, custa R$ 6 o livro no Kindle, tá bom? E aí você vai ter o livro integral, vai poder fazer suas leituras onde você estiver, tá bom? Tem Kindle para o computador, enfim, o Kindle é fácil de acessar. Boa noite a Rita de Cássia, boa noite a... peraí... a Rita de Cássia Ritoca e a Rita de Cássia, nossa amiga aí de tantas datas e que ajuda muito no nosso espaço com as elucidações das pessoas no chat. Boa noite a Elisa Cruz, também ajuda bastante, Elisa Cruz, gratidão a vocês pelo trabalho incansável. Boa noite a Carmen Marques, boa noite ao Daniel Rosa. Vamos lá. Bom, somos nós que estamos online por enquanto no chat, porque tem pessoas que não acessam o chat. Minha mãe, por exemplo, minha avó, elas não acessam o chat, mas elas estão assistindo. Oi, mãe. Oi, vó. Tá? Boa noite a Marinalva, acabou de entrar também. E vamos ver quem é que já está no Facebook. Espera aí. Deixa eu ver aqui no Facebook. Espera aí. Aproveitei aqui quando entrei no Facebook para dar uma curtida aqui na programação. Deixa eu entrar aqui. Peraí, eu mesmo estou me escutando aqui no Facebook. Pronto, pausei aqui, estava dando um tilt na minha cabeça aqui. Bom, no Facebook, vamos ver quem já está online. Boa noite a Terezinha Tete Moreno, boa noite a Samara Sam, boa noite a Neuza, boa noite ao Celso Lopes, Henriette Belize, boa noite a Maria Tereza de Souza, boa noite a Luzia Fernandes, boa noite a Paula Carolina, que sempre ajuda bastante o pessoal do Facebook com seus conhecimentos. Boa noite a Rúbia Correia. Peraí, eu tô dando boa noite aqui, não tô mostrando pra vocês, né? Parecendo um doido aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui a janela do Face. Janela do Face, aí, janela do Face. Ok, então, quem mais está? Peraí. Então, a Rúbia Correia. Boa noite a Esperança Maia, Maria de Fátima Martins, Iraci Namikawa, Cleidinha Vieira, Rosemary Lima, Beatriz Rodrigues Vieira e Cristiane Amorim. Essas são as pessoas que já estão conosco também online no Facebook, tá bom? Lembra que para vocês que se entrar no link do YouTube, fica de repente mais fácil de fazer as perguntas no chat, que eu acesso com mais facilidade. Mas se tiver dificuldade para acessar pelo YouTube, não tem problema. Bota essa pergunta aí no chat do Face, nos comentários, que a gente vai respondendo na medida das possibilidades, tá bom? Bom, aqui no chat... Deixa eu ver se entrou mais alguém. A Fátima Glória, minha sogra. Um beijo, sogrinha. Que Deus nos acompanhe, né, querida? Vamos lá. Então, vocês sabem que eu sempre começo o nosso estudo com uma leitura do Evangelho, que é para a gente ir chegando, se ambientando, se acomodando o espírito, né? Se acalmando. O dia é cheio, né? A gente faz um monte de coisa até chegar esse momento de confraternização. Mas, então, aí a gente vai estabilizando os ânimos enquanto a gente faz essa leitura inicial, antes da gente começar o estudo de verdade. E hoje, vou mostrar para você aqui, para vocês aqui, para você aqui é engraçado, né? Para vocês aqui, Ih, peraí, deixa eu ver aqui. É que saiu no meio de dois temas. Tá, vamos falar desse tema aqui. Não, vamos falar do outro tema. Pronto, me deu uma coisinha aqui no ouvido para falar desse tema. Então vamos falar. Depois vocês me contam se valeu a pena. Deixa eu botar para vocês a nossa leiturinha do Evangelho. Tá aqui. Pronto, leitura do Evangelho. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Esse item é o item de número 21 do capítulo 5
do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, tá bom? Tá aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o capítulo é o Bem-aventurados os aflitos. Bom, vamos fazer a leitura. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções, leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Mestre no mundo queira, por um simples capricho, nos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá o que for, cada fato tem uma razão de ser. Se procurasseis investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre ireis encontrar a razão divina, a razão regeneradora, e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vós os colocarias em último plano. Acreditai, acreditais em minhas palavras. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que angustiam as famílias honradas, destroem o coração de uma mãe e fazem embranquecer, antes do tempo, os cabelos dos pais. A morte prematura muitas vezes é um benefício que Deus concede àquele que desencarna e que assim fica resguardado das misérias que a vida apresenta, ou das tentações que poderiam causar a sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus simplesmente julga que lhe é útil não permanecer mais tempo sobre a terra. É uma grande infelicidade, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja interrompida tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que desencarnou poderia brilhar, fazer uma carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não se pode elevar acima da matéria. Sabeis por acaso qual teria sido a sorte dessa vida tão pequena de esperanças segundo a vossa avaliação? Tão plena de esperanças, segundo a vossa avaliação? Quem vos garante que ela não seria carregada de amarguras? Então, considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que levais na terra? Pensais que vale mais ter um lugar entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos em vez de chorar, quando Deus resolve retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique na terra para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna, mas vós espíritas sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mãe, vós sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os enche de alegrias. Mas também as vossas dores, sem razão, os afligem, porque elas denotam falta de fé e porque são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se Deus pedirdes
e se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis em vós consolação poderosa, dessas que secam as lágrimas e aspirações superiores que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano mestre. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Bom, palavras muito bonitas, duras para a gente, porque nos obriga a pensar de um ponto de vista diferente, o ponto de vista da vida eterna, e tem tudo a ver com o que a gente vai estudar daqui a pouquinho. O Sanson era um membro da Sociedade Espírita Parisiense. Ele é estudado, a vida do Sanson é estudada no livro Céu e Inferno, no Desencarne dos Bem-aventurados, dos Encarnes Felizes, que ele solicita aos mentores espirituais que ele possa vir dar uma comunicação aos seus amigos no seu próprio velório. Então, no velório dele é montada uma mesa mediúnica, os seus amigos fazem a evocação e ele vem dar um comunicado falando das sensações pelas quais ele está passando naquele momento. É um capítulo muito curioso e muito interessante, sabendo obviamente que o Sanson era merecedor de grande crédito, não é qualquer espírito que poderia desvencilhar-se do corpo de forma tão rápida e vir dar uma comunicação no seu próprio velório. Enfim, espero que vocês tenham gostado do texto, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente poder começar o estudo. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que nos acompanham nesse momento de estudo, intuindo-nos, ampliando a nossa esfera de conhecimento, ampliando a nossa percepção, a nossa crítica, a nossa razão, para que nós possamos absorver, compreender e, de certa forma, colocar em prática tudo que nos será trazido aqui pelo Espírito Benfeitor, nosso querido Carlos Torres Pastorino, que partiu há pouco tempo da Terra, mas fruto de grande inteligência e grande meditação sobre as questões da vida e do mundo. Queridos mentores e amigos, estamos aqui reunidos agradecidos por essa oportunidade, agradecidos por tudo que Deus nos dá até esse momento e pedindo que possamos dar por iniciada essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, eu acabei de lembrar que o nosso estudo começa justamente na hora do Ângelo, na hora de Maria. Isso é muito legal. Eu sou um curtidor de Maria de Nazaré. Gosto muito. Tem até uma medalhinha dela aqui, ó. Aqui que me acompanha, ó. A medalhinha. Minha avó que me deu, ó, de Maria de Nazaré. Enfim, vamos lá. Então, hoje, de fato, a gente vai começar o livro. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no bate-papo para ver se tem. Vamos lá. A Rita tá falando que a irmã dela tá pedindo um alô. Um alô para ela. Chama Natal. Bom, um alô para a irmã da Rita. Eu não entendi o nome dela. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pessoa que entrou agora. Acho que não, tá todo mundo aí. E vamos começar então o nosso estudo. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Um aviso antes, com certeza esse estudo causa em todos nós uma certa estranheza, tá? Por quê? Porque nós seremos, como é que se diz? Obrigados não é a palavra certa, nós seremos conduzidos convidados a uma forma de pensar um pouco diferente da forma de pensar que estamos acostumados no nosso dia a dia aqui na Terra, tá bom? Mas a gente vai, eu vou tentar ir devagar, aos pouquinhos, o capítulo é curto, eu acho que a gente consegue fechar esse capítulo hoje, tá? Lembre que esse estudo ele vai ser sempre mais curtinho, porque como os temas são um pouquinho mais difíceis, para dar tempo da gente refletir bem e ficar tudo bem entendido. Senão fica muito difícil, fica tudo muito no ar, e tanto vocês quanto eu ficamos insatisfeitos com o resultado da leitura. Então, deixa eu até ver antes da gente começar um negócio aqui. Espera aí, vou tirar aqui só para fazer uma verificação. Aqui uma verificação de urgência
Só para eu entender aqui. Eu tinha certeza que eu tinha feito um negocinho errado. Vocês me dão um segundinho só para eu consertar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Como diria o Faustão. Consertar aqui um errinho no na nossa apresentação. Senão, depois isso pode gerar confusão nas pessoas que forem ver a apresentação sem a parte ao vivo, tá? É rapidinho, tô só corrigindo aqui. Eu prometo para vocês que é bem rápido. E aí a gente começa o nosso estudo. Porque senão, se eu não mudar isso aqui, isso pode gerar confusão. Confusão na hora do entendimento do escopo do nosso estudo. É rapidinho, gente, desculpa. Eu fiz essa verificação, mas isso me escapou. Mas é rapidinho. Só um conserto aqui. Aqui. Parece que vai ser até mais rápido do que eu imaginava. Aí. Vocês devem estar rindo muito, né? Eu devia ter botado uma musiquinha para o pessoal escutando, igual a musiquinha que tem sala de espera. Enquanto eu estou fazendo essa alteraçãozinha aqui, para vocês não ficarem impacientes. O pessoal deve estar rindo muito da minha cara. Ou então deve estar falando assim: nossa, que cara de pau, tá corrigindo a apresentação em cima da hora do estudo. Isso é hora de fazer isso, Mauro? Podem rir. Podem rir, porque aqueles que me conhecem sabem que eu faço piada de mim mesmo. Tô acabando. É uma coisinha boba aqui que eu tô corrigindo, mas eu tenho que corrigir em todas as páginas da apresentação, senão depois dá problema. Está quase acabando. Pronto. Penúltima página. Aí o pessoal: mas Mauro, e o tempo que está acabando? Aí a gente vai entender essa questão do tempo. É isso que a gente veio estudar hoje. Pronto, tá lindão. Tudo resolvido. Espero que vocês gostem da apresentação. E vamos lá. Vocês devem estar rindo muito, gente. Eu tô sem graça aqui. Vamos começar essa apresentação. Então, nosso querido livro, tá aí a capa, Impermanência e Imortalidade. Livro muito legal. Uma psicografia do Divaldo Pereira Franco. Atualmente o maior nome da doutrina espírita, né? O espírito é o Carlos Torre Pastorino, a gente já conversou sobre ele na aula passada, autor de diversos livros importantes pra gente. A aula de número 2, capítulo 1, Tempo, Mente e Ação. Tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar a leitura. Tempo, mente e ação. No princípio, a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Isso está em Gênesis, capítulo 1, parágrafos 1 e 2. E Deus iniciou a sua obra, mais grandiosa do que aquela que conhecemos. Por mais que a inteligência humana recue na busca desse princípio, o primeiro momento desaparece no tempo e no espaço, sem que qualquer concepção possa apresentar um limite, perdendo-se no infinito que dimensiona a humana ignorância a respeito da causalidade absoluta. Desde que no princípio toma-se o ponto de partida para o tempo, que haveria antes, se é que haveria. Então, não façam careta, tá? Agora a gente vai com tecla SAP. Eu estou muito acostumado a dar esse tipo de curso. Em realidade, assim, uma coisa que eu tenho um pouquinho de facilidade, que é fazer essa adaptação para um português do dia a dia, legível. Vamos começar. Então, começamos com essa citação, né, da Gênesis. No princípio, a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Deus inicia sua obra, mais grandiosa do que aquela que conhecemos. Então, por mais que nós... O que ele quis dizer nesse primeiro parágrafo? Por mais que nós
tentemos vislumbrar a obra de Deus, com toda a nossa capacidade, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa percepção já adquirida, nós não temos essa possibilidade. Por quê? Porque a obra de Deus ela alcança esferas tão gigantescamente diferentes do que a gente já tem como conhecimento, mesmo que nossos conhecimentos já sejam gigantescos, tá? Que isso escapa à nossa capacidade de percepção. Tudo bem? Continuando. Ele fala assim: o primeiro momento desaparece no tempo e no espaço. Tá? Então ele fala, para a inteligência humana, o primeiro momento, olha só, por mais que a inteligência humana recue na busca desse princípio, e a gente vai recuando, 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 existe um satélite que eu esqueci o nome dele agora, que conseguiu tirar foto de 200 mil anos, 200 milhões de anos antes do Big Bang. O Big Bang nós temos cerca aí aproximadamente de 14 bilhões de anos. Nesses 200 milhões de anos, o que haviam? Haviam pontos de luz, ou seja, a vida se iniciando em vários pontos no universo. E ele era redondo. Olha que interessante. Busquem essas fotos. Se vocês quiserem, depois eu busco o nome desse satélite, mas eu esqueci mesmo. Mas bota assim, satélite tira fotos do início do universo. E aí você vai ver, o que eu estou falando. É muito legal. Bom, então, por mais que a gente recue, o primeiro momento desaparece no tempo e no espaço. Tá? Ele desaparece simplesmente porque a gente não tem capacidade física de identificar esse primeiro momento. Tudo bem? Nem instrumentos físicos, químicos, psíquicos para identificar esse momento. Tá bom? Nem espirituais para identificar esse momento. Sem que qualquer concepção possa apresentar um limite. Então, a gente não consegue chegar nesse limite inicial. Tá bom? Perdendo-se no infinito que dimensiona a humana ignorância a respeito da causalidade absoluta. Então, nós ainda somos muito ignorantes a respeito daquele que foi a causa absoluta de tudo. Nós somos ainda muito ignorantes da dimensão do que é Deus. Tá bom? É isso que ele quis dizer. Então, por sermos ignorantes do causador, ou seja, dos motivos e das razões e das obras de Deus, em profundidade, não temos a capacidade de compreender nem de vislumbrar o início dos tempos, tá bom? Desde que no princípio toma-se ao ponto de partida para o tempo que haveria antes, se é que havia. Então, se a gente coloca essa dimensão do tempo, a gente imagina que tem um início, tem um princípio, certo? Mas se existe um início, se a gente fala assim, pô, então tá bom, o tempo começou há 14,5 bilhões de anos atrás. Tá. E o que tinha antes? Tinha Deus antes desse começo? São perguntas válidas, por isso que a gente está falando aqui de filosofia, tá bom? Filosofia religiosa. Será que tinha Deus antes dessa época? Obviamente que sim, porque Deus é infinito. Ele não tem origem, nem começo, nem meio, nem fim. Deus é infinito, tá? Então, o que haveria antes? Né? Deus e outras manifestações. Mas, diante da nossa percepção, será que haveria, da percepção humana, será que haveria alguma coisa antes do começo do tempo? O tempo, eu sei que é estranho, mas eu estou fazendo esse exercício mental para vocês entenderem que, se tudo teve início, tudo teve início, será que existia um início também? Será que existe um início para Deus também? Deus também teve um início? Não são perguntas estranhas e válidas? Será que vocês já fizeram essas perguntas? Da mesma forma, assomam à mente as propostas evangélicas quando se referem até o fim dos tempos, ensejando margem a novas inquirições a respeito do que ocorrerá depois, se ocorrer. Então, nas obras evangélicas, e aqui ele cita a primeira carta de Pedro, também existe esse questionamento, não só do início, mas também do que ocorrerá depois. E aí, na primeira carta de Pedro, né, no capítulo 1, item 20, está citado aqui embaixo, ó, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Isso está lá no Pedro, que já estava questionando justamente isso, que Deus já existia, já estava questionando não, já estava argumentando sobre isso, que Deus já existia antes do início dos tempos que nós conhecemos.
mas hoje ele se manifesta através do nosso amor. Ó, o que o Pedro falou pra gente? Deus se manifesta através do nosso amor. Como é que está manifestando Deus através da gente, hein? Será que ele está se manifestando através de todos nós? Não é uma boa pergunta? Mesmo que se aprofunde ao máximo a inteligência por meio do conhecimento, na decifração da incógnita do tempo, mais complexos se tornam os fenômenos que por meio dele se manifestam e podem ser observados. Então, olha só, por mais que se aprofunde ao máximo a inteligência, por meio do conhecimento, ou seja, por mais que o nosso conhecimento vá se ampliando e se aprofundando, a questão só complica mais. Exemplo simples, matemática. Lá no começo a gente aprende o quê? 2 mais 2. Aí chega no ensino médio, aprende o quê? Equação de segundo grau, parábola, geometria, teorema de Pitágoras, né? Aí isso já é complexo. Aí chega na engenharia, ou na matemática, ou na física, derivadas, integrais, matemática superior, cálculo integral, cálculo diferencial. E quanto mais a gente aprofunda, e isso eu estou falando assim o simples, isso aí são só instrumentos de pesquisa. Se a gente for falar da matemática atual, por exemplo, a matemática que estuda a cosmologia, que é a matemática complexa do infinito, é um tipo de matemática. E as pessoas vão inventando novas formas matemáticas para descrever o mundo. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a gente conhece, mais complicado fica e mais difícil é chegar a uma realidade. Tá bom? É isso que eu quero dizer. Então, foi o que ele falou aqui. Tá bom? Que por meio dele se manifestam e podem ser observados. Vou dar um exemplo simples. Minha esposa mandou uma pergunta para o cardiologista dela e meu sobre o que acontecia. Mostrou um vídeo, né, que a pessoa tomava um balde de água na cabeça e a pulsação dele caía daquela pessoa que tomou um balde de água na cabeça. Aí, assim, a gente pode falar assim, que legal, que engraçado, que fenômeno interessante, mas um cardiologista, senhor dos seus conhecimentos em cardiologia, falou assim, não, porque o balde d'água na cabeça afeta o nervo frênico, que pulsa mais lento e o coração começa com um ritmo mais lento. Deu uma explicação toda científica e fugiu à mística, entendeu? E aí eu pensei no seguinte, nós, hoje, em nome da ciência, em nome da razão, temos continuamente abandonado a mística, abandonado a nossa religião, simplesmente abandonado o sentir em nome do explicar. Ou seja, a gente abraça a razão, tá? E esquece-se do lúdico. Mas o verdadeiro conhecimento não vem da razão. O verdadeiro conhecimento vem do lúdico, o sábio, ele não aprende simplesmente porque ele conhece, ele aprende porque ele vive o seu conhecimento. Ele vai ao mundo e defronta-se com o mundo, fazendo a leitura desse mundo através do seu conhecimento. E principalmente colocando esse conhecimento em prática, significa colocá-lo em prova. E aí ele se torna sábio, entendeu? Então, é um questionamento importante para a gente. Em que momento a gente deve ser racional e em que momento a gente precisa abrir mão do racional e viver o lúdico para que o racional se fixe, para que o racional ganhe sentido. Porque simplesmente saber que 2 mais 2 é igual a 4 não tem sentido nenhum se a gente não vai aplicar isso na prática no nosso dia a dia, tá bom? Continuando. Vamos lá. Dessa forma, a única dimensão descomprometida para elucidá-la é a tácita aceitação da eternidade, abrangendo o ilimitado e o relativo, o antes não existido e o depois que não existirá. O tempo, no entanto, somente se torna realidade por causa da mente, que se apresenta como o sujeito, o observador, o eu, que se detém a considerar o objeto, o observado, o fenômeno. Esse tempo indimensional é o real, o verdadeiro, existente em todas as épocas, mesmo antes do princípio e depois do fim. Aquele que determina as ocorrências, que mede estabelecendo metas e dimensões, é o relativo, o ilusório, que define fases e períodos denominados ontem, hoje e amanhã, por meio dos quais a vida se expressa nos círculos terrenos e na visão lógica humana do universo.
Aí ficou todo mundo com aquela cara assim, igual a cara do Face, né? Do Face não, do Instagram. Não, não é nem do Instagram, é do WhatsApp. Vamos lá. Apertando a tecla. Parágrafo 5. Olha só. Dessa forma, a única dimensão descomprometida para elucidá-la é a tácita aceitação da eternidade. Ou seja, em algum momento a gente vai ter que pegar todo esse nosso conhecimento e falar assim, tudo bem, parafraseando, né, lá o filósofo falar, sei que nada sei. Por quê? Porque à medida que a gente vai abrangendo o nosso conhecimento, um novo mundo ainda mais complexo, ainda maior do que o que a gente já conhece, se abre diante da nossa frente. Até chegar um momento que a gente vai ter que baixar a bola e simplesmente aceitar que a eternidade existe, que o conhecimento é infinito, que as possibilidades da vida são infinitas. Então a gente vai ter que abrir mão dessa presunção de querer explicar tudo através da nossa razão, através do que a gente já conhece, e entender que nem tudo ainda pode ser explicado. Desculpa, nem tudo já pode ser explicado, tá bom? Então ele fala assim, tá, a aceitação da eternidade abrangendo o ilimitado e o relativo. Ou seja, a gente tem que aceitar que existe o relativo, existe aquele tempo relativo que compõe a nossa vida corporal, que tem começo, meio e fim. A nossa vida a gente não nasce, cresce, desenvolve e morre. Então, esse momento, esse tempo relativo, ele existe, isso é fato, tá? E existe, mas além disso, existe um tempo que é ilimitado, que transcende essa nossa existência carnal, tá bom? O antes não existindo e o depois que não existirá. Isso aqui, ou seja, quando a gente abre mão dessa tentativa de compreensão do que foi e do que será, a gente abre mão do antes não existido, ou seja, ele não existe porque ele já passou, ele não tem mais como mudar o que já passou. Tá? E o depois que não existirá, por quê? Porque nenhum de nós tem a capacidade de saber exatamente o que vai acontecer no próximo minuto da nossa vida. Então a gente tem que abrir mão disso e viver aonde? No agora. Porque é no agora que a gente usa as nossas melhores e piores experiências do passado como forma, como prática para a formação de um futuro que está por vir. Tá? Mas mesmo assim a gente tem que saber que isso é uma prática de um futuro que está por vir, mas ele é incerto, porque a gente pode simplesmente morrer. Foi assim que a gente começou, com o estudo do Evangelho. Simplesmente, de uma hora para outra, nossa vida pode se extinguir, sem a gente prever. Então, o futuro de repente nem existirá, e a gente fica preocupado com o futuro que de repente nem existirá. Certo? Em vez de viver o hoje. O nome disso é ansiedade. Então vivemos numa sociedade hoje extremamente ansiosa, viciada em Rivotril. O Brasil é o maior prescritor de Rivotril do mundo. Tá? Somos os maiores consumidores de Rivotril, que é um calmante, um ansiolítico. Por quê? Porque a gente fica tentando dominar algo que não existe, que é o futuro. Então a pessoa que vive do futuro é ansiosa, porque ela está tentando botar os pés em algo que não existe, está tentando firmar os seus pés em algo que não existe. Assim como a pessoa que vive do que já existiu, mas que não existe mais, ou seja, que vive do passado, é uma pessoa deprimida. Tá bom? Parágrafo 6. O tempo, no entanto, somente se torna realidade por causa da mente. Porque a mente é o quê? É um meio de informação. A gente já discutiu sobre isso em outros cursos. A mente é o quê? É um intermediário entre a realidade espiritual e a realidade material. A mente é aquela que informa ao espírito do que está acontecendo no mundo e informa ao corpo o que está acontecendo no espírito. Então a mente é uma estrutura de proteção. É um intermediário de proteção que está, se a gente for falar na estrutura complexa do espírito, a gente tem o quê? A gente tem o espírito, perispírito e corpo. Aí eu vou falar, pô, Mauro, cadê a mente? A mente, ela fica entre o espírito e o perispírito, tá bom? Isso a gente vai estudar lá na frente nos nossos cursos do André Luiz. A gente vai ter livros que a gente vai estudar especificamente essa configuração, tá bom? Mas para cá, basta a gente perceber o quê? Que a mente é uma estrutura que ela existe a parte do nosso espírito, que é a nossa consciência infinita, tá? E ela funciona como um instrumento de proteção. A mente é assim. Ela funciona da seguinte forma. Eu penso assim, poxa, eu tenho que sair agora de casa e tá escuro e a rua está meio vazia, abandonada. Imediatamente a mente, que é uma protetora, ela vai começar a te dar várias ideias. Poxa, mas se tiver alguém me esperando na esquina, a violência está grande, pode ser muito perigoso. Será que vai acontecer alguma coisa com a gente? É melhor você ficar em casa, é melhor ligar alguém, pedir para alguém te acompanhar até a esquina para você pegar um ônibus. Isso tudo quem faz é a mente, tá bom?
E como é que ela faz? Ela pega a informação física que vem através do nosso corpo, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, vendo uma rua silenciosa, vazia, sem ninguém, escura, joga isso como informação para o nosso espírito, através da mente, assim, olha só, essa rua tá escura, essa rua tá isso. E o espírito pega as suas experiências atávicas, ou seja, as suas experiências vividas anteriormente, pega a sua experiência, por exemplo, de ler o jornal mais cedo e ver que o mundo está perigoso, tá? E joga isso para a mente, e a mente vai municiando dos dois lados, entenderam? E vai nos protegendo, tá? Então, vamos lá, vamos voltar à leitura. Somente se torna realidade o tempo limitado, o tempo relativo, por conta da nossa mente. Por quê? A nossa mente vai ver o nosso corpo perecendo, vai ver o dia começando, vai ver o dia terminando, vai ver a gente bebê, a gente criança, a gente jovem, adulto, idoso, vai vendo o tempo passando. Então, para a mente que está ali municiando o nosso espírito, isso é uma realidade, o tempo está passando. Então, para nós que temos a nossa vida ainda muito conectada com as informações que vêm da mente, nós ainda não fizemos a desidentificação do nosso sistema espírito e mente, e isso é um exercício, tá? Um exercício inclusive meditativo importante. A gente ainda não fez essa desidentificação, então a gente se identifica plenamente com a realidade material que nos é apresentada pela mente, tornando o tempo algo totalmente real e não relativo, como a gente está lendo aqui, tá bom? O sujeito, o observador, o eu, que se detém a considerar o objeto, tá? Então, o sujeito, o observador, o eu, ou seja, o ego que é municiado pela mente, ou seja, aquele ser que existe e tem a consciência da sua existência, tá? Que se detém a considerar o observado, ou seja, o objeto de observação. Se a gente está observando uma fruta, que a gente vê lá a flor que virou semente, né, que virou fruta, que virou semente, aí caiu no chão, aí a fruta apodreceu, a semente germinou e virou uma nova planta. A gente está vendo o tempo passar, não é verdade? Isso é muito natural, a gente vê um tempo passar. Então a gente está observando uma sucessão de ocorrências acontecendo num período determinado, e a gente chama isso de tempo, tá bom? Esse tempo indimensional é o real. Então, o tempo que transcende a isso, que está além disso que a gente observa fisicamente, o tempo verdadeiro, existe em todas as épocas, mesmo antes do princípio e depois do fim que a gente conhece. Tá bom? Aquele que determina as ocorrências, ou seja, esse sujeito que determina as ocorrências, que mede, estabelece metas e dimensões, é o tempo relativo. Certo? Então, esse tempo que determinar agora é a primavera, é a hora das flores nascerem. Nós estamos agora entrando no outono, é a hora das folhas caírem. Esse tempo que é associado às coisas da natureza, tá? Esse tempo ele é relativo, tudo bem? Ele chama também de ilusório, que define fases e períodos denominados ontem, hoje e amanhã, por meio dos quais a vida se expressa nos círculos terrenos e na visão lógica humana. Entenderam esse final? A visão lógica humana diante da nossa realidade, do que a gente conhece nesse momento, tá bom? Vamos lá, vamos ver como é que está o pessoal na participação aí do público. Eu sei que a gente respira fundo, descansa um pouquinho, e aí a gente vê as dúvidas. Eu sei que, assim, o livro é muito legal, gente. Esse livro faz a gente pensar mesmo. Foi por isso que eu combinei com o Zé, pedi para ele, pô, Zé, vamos falar desse livro, que esse livro tem tudo a ver com as nossas questões do dia. Vamos ver. Peraí. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde começam. Onde começam as dúvidas e a participação. Peraí. Bom, começamos aqui então. Olha só. A Salete está falando assim, tá tentando me deixar mais calmo, né? Mauro, pode ficar tranquilo, o pessoal é muito compreensivo. Que bom, eu fico feliz. Vamos ver como é que estão as participações. O pessoal se congratulando. Participação do Daniel Rosa, ele está falando assim, Mauro, na primeira assertiva do Pastorino, poderíamos frisar que o espírito é criado simples e ignorante, e Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas.
o que está no livro dos Espíritos. Ele faz isso com uma pergunta. Sim, é exatamente isso. E o que acontece? Diante da inteligência de Deus, que é a suprema e infinita, nós sempre seremos simples e ignorantes. Tá? Por mais que nós estejamos infinita a gente não consegue, mas plenamente informados das coisas que existem, nunca a gente vai conseguir penetrar os desígnios de Deus. Isso não nos é permitido, porque senão nós nos equipararíamos a Deus. E isso é discutido justamente no livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, nas primeiras questões, tá bom? São as questões que falam assim, da natureza de Deus, certo? Então, excelente a sua observação, Daniel. Nós, simples ignorantes, vivendo o mundo através do que a gente conhece, do que a gente sabe, do que a gente vê, não tem a capacidade de compreender a natureza divina em sua plenitude. Muito bem, Daniel. Boa noite, parafraseando aí o nosso amigo o Daniel, que está dando boa noite ao pessoal todo que entrou depois, né? O pessoal antigo aí que acompanha os estudos, o João, a Wanda, um abraço para todo mundo, tá bom? E também para todos que eu não cumprimentei. Vamos lá. Aqui, ó, outra participação do Daniel. O sentimento de eternidade do espírito que existia antes dessa encarnação no plano espiritual e que continua existindo viria da espiritualização reencarnatória que modifica o materialismo? Com certeza, Daniel, é isso aí. Você falou de forma difícil, né? Já está adiantado no livro, né? Mas é isso mesmo. Conforme a gente vai tendo esse capítulo, ele vai falar justamente de reencarnação. E essa é a questão. Conforme nós vamos adquirindo uma compreensão maior do que realmente é a encarnação e para que ela serve para a nossa vida e o que a gente está fazendo aqui, a gente vai ampliando o nosso espectro de observação, tá? E começando a perceber que o nosso caminho ele é muito mais longo do que apenas uma vida corporal, uma vida material. Tá bom? E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai se libertando das questões materiais. E eu digo isso para vocês que os últimos dias aí, na semana passada vocês viram que eu estava com problema de coluna, ainda tô falando aqui, mas a coluna tá meio doloridinha ainda, apesar de estar muito melhor. Eu teve uma hora que estava incomodando tanto que eu falei assim, gente, isso é só matéria, é o meu corpo que está doendo. Vamos relativizar isso, porque daqui a 2 semanas eu vou estar rindo dessa dor, falando assim, eu fiquei lá todo ruim, quase entrei numa depressão por causa de uma dor nas costas que eu não estou acostumado a ter, né? Então, conforme a gente vai compreendendo que a vida não é só esse minuto que a gente vive e que existe muito mais e muito mais complexidade, muito mais por vir, a gente começa a relativizar o nosso sofrimento, tá bom? A Marcela está falando assim, ó. Se não me engano, André Luiz definiu o tempo como o que você faz com ele. Segundo a professora, os tempos são diferentes se forem comparados em diferentes planos, não é? Ele é relativo. É exatamente isso, tá bom? Daqui a pouco a gente vai discutir a relatividade do tempo, tá bom, querida? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A Marcela estava falando assim, eu queria dizer como eles ensinaram nos livros. Não se preocupa não, querida. Foi plenamente compreendida a sua mensagem, tá? E eu agradeço pela sua participação. A Terezinha está falando que é a primeira vez que participa. Seja bem-vinda, querida. Um beijo grande para você, tá? Venha sempre. Vamos ficar todos muito felizes com a sua participação. Peraí. A Marcela está falando assim, ó, a física quântica está se aproximando de conceitos, tudo depende do observador, que o presente, o passado e o futuro não existem para o inconsciente, que é a nossa mente consciente que o define. Justamente, a física quântica ela parte do princípio da subjetividade do observador, ou seja, a realidade ela só existe a partir do momento que ela é concebida pelo observador. Ou seja, quando o observador ele quer observar um fenômeno, ele quer ver aquilo acontecendo, quer ver um fenômeno que de fato ele é real, através de todos os seus conhecimentos, da sua matemática, da sua física, ele vislumbrou a possibilidade daquele evento, ele cria o evento. Se ele não vislumbrar essa possibilidade, ele não existe.
Tá? Assim como até bem pouco tempo atrás, se a gente voltar 2 séculos atrás, as pessoas tinham infecções e morriam porque elas não tinham conhecimento de que existia uma bactéria ou um vírus que estaria criando aquela doença. Era simplesmente uma fatalidade. Então, à medida que nós fomos ampliando o nosso espectro, a gente começou a perceber que existiam vírus e bactérias causadores de doença que poderiam matar. Certo? E a gente começou a trabalhar nisso. Aí a pessoa fala assim: ah, Mauro, mas isso é algo que já existia, a pessoa só não estava vendo. Sim, a física quântica também. Ela está mostrando para a gente fenômenos que já existiam, a gente só não sabia como olhar para eles. E agora a gente já sabe. Tá bom? Vamos lá. Tadanã. O McFish está falando assim: boa noite, gente. Existe algum estudo sobre as missões de Newton, Einstein e Hawking? Não, tá? Eu não conheço. Se existe, eu não conheço. Não é nada assim. Se existe algum estudo das missões espirituais dele, eu acho que é isso que você está perguntando. Não existe. Assim, das fontes, eu te digo que não existe das fontes que são consideradas fidedignas, tradicionais. Ou seja, Leon Denis não falou disso, Allan Kardec não falou disso, o Chico Xavier não falou disso, Emmanuel, André Luiz, não citaram essas personalidades, tá? Então a gente não tem nenhuma fonte, Joana de Ângeles, Hamed, não falaram desses espíritos, então a gente não sabe das missões deles, tá bom? E isso é importante que vocês tenham em conta. É importante que vocês entendam que quando a gente faz um estudo desse, a gente está falando de obras que têm um cunho. Por exemplo, essa obra que a gente está estudando, ela é editada pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Então, apesar de estar falando de um espiritismo muito mais aprofundado, ele tem um respaldo da Federação Espírita Brasileira, tá bom? Vamos lá. O McFish está falando assim, ele continuou falando assim, porque eles me pareceram espíritos muito evoluídos, mas que vieram trazendo um conhecimento muito mais material do que espiritual. Sim, porque cada pessoa tem a sua missão no mundo, certo? Tem pessoas que têm uma missão de fazer o mundo crescer espiritualmente. Outros têm a missão de fazer o mundo crescer materialmente. E isso não exclui a outra. E te digo mais, Newton e Einstein eram pessoas, o Hawking não era tanto, tá? Até era, ele tinha uma compreensão de Deus bastante particular, mas isso não era muito declarado. Mas tanto Einstein quanto Newton era um teólogo, era um extremo estudioso da Bíblia, então eles tinham uma espiritualidade muito forte, que inclusive respaldava os trabalhos do Newton na época, né? Do Einstein isso não era de tanta importância, na verdade causou, quando ele começou a declarar a sua religião, causou bastante estranheza na comunidade científica que havia se habituado a esquecer de Deus nas questões da ciência, tá bom? Vamos lá. Então, aí o McFish está falando assim, eu estava no livro Casca de Nós do Hawkins e ele estava falando do tempo tangível. Então, o tempo tangível é esse tempo que é realizado através da física, esse tempo relativo que a gente está falando. Esse é o tempo tangível, é o tempo que a gente conta no relógio, esse é o tempo que a gente consegue controlar. Mas existe um tempo além desse, que não é esse tempo relativo, que é o tempo de Deus, tá bom? São esses dois tempos que a gente está tentando fazer a diferença aqui. Vamos lá. Peraí. Vinícius está falando assim, é realmente um ponto engraçado mesmo, porque sabemos que foram inteligências que ajudaram no progresso do mundo com suas descobertas. Sim, mas e você botou entre parênteses essas descobertas porque você entende já que essas descobertas não foram deles, eles foram intuídos de alguma forma a revelarem, né? E na parte material a gente diz que é uma descoberta dele porque a gente não entende que alguém inspirou-os a ter essas informações. Para citar um outro exemplo de um grande gênio da humanidade, o Nikola Tesla, né, que inventou, a gente só está aqui hoje por causa do Tesla, conversando por causa do Tesla, que foi quem inventou o motor de corrente contínua, a rede de transmissão de corrente alternada, em contraponto com a corrente contínua, que era o sistema do Thomas Edison, que não permitiria que nós evoluíssemos para o que somos hoje
como humanidade, tá? Então, e o Tesla, ele afirma isso categoricamente, que ele só dava vazão às vozes que ele ouvia, às conversas que ele tinha noturnas e que ensinavam a ele o que ele devia fazer para conseguir os efeitos e as descobertas, entre aspas, de novo, que ele teve, tá bom? No Netflix tem, é bem novo, um documentário sobre a vida, desculpa, a vida do Tesla, e é muito interessante. E o Vinícius está falando assim, temos baluartes conhecidos que foram mais próximos da fé do que da ciência, né? Sim, cito Francisco de Assis. Francisco de Assis veio à Terra com uma missão evangelizadora. Ele foi João Evangelista e Jesus pediu que ele viesse para a Terra com uma proposta de resgatar a igreja nos seus primórdios, a igreja simples, desincumbida das questões materiais e do dinheiro, que estava se tornando a igreja na Idade Média, tá bom? É um grande exemplo. E ele era uma pessoa extremamente simples, alfabetizado, mas de conhecimento muito, muito simples, tá bom? Bom, e inclusive, quando a gente lê as histórias mediúnicas trazidas pelo Emmanuel e pela Joana de Ângeles sobre a vida de Francisco de Assis, esse foi o objetivo, de deixá-lo extremamente simples, trazê-lo, né, em sua simplicidade, para que ele não agredisse as pessoas, tá? Para que ele não agredisse o poder vigente, para que ele não fosse uma ameaça para aqueles que tinham poder, e assim ele pudesse deixar as suas ideias, tudo bem? Vamos lá. Continuando. Aqui a gente leu tudo. A mente relaciona manifestações que decorrem no sistema solar dos movimentos de translação e de rotação da Terra, limitando os espaços que passam pelo crivo das convenções estabelecidas e tornadas realidade, sempre, porém aparentes porque em caráter relativo e não em acontecimentos, fenômenos absolutos. Então, o que ele está falando aqui? O que a gente chama hoje de tempo aqui na Terra, dia, manhã, tarde, noite, sol, luz, lua, enfim, é simplesmente um efeito do movimento de translação e rotação da Terra. E isso não tem nada a ver. Enquanto nós estamos contando o movimento de rotação e translação da Terra, outras coisas estão acontecendo no universo, certo? Mas elas estão aquém desse tempo que a gente conhece. Porque para essas outras coisas do universo existe um tempo universal que é diferente do simples contar. Então, quando a gente fala assim, mas um segundo existe. Sim, mas o que é um segundo? Um segundo é 1/60 de um minuto, que é 1/60 de uma hora, que é 1/24 de um dia, certo? Então, fazendo essa conta, é simplesmente isso. E o que é 1/24? Por que um dia tem 24? Porque eles pegaram e colocaram isso. Já que o Sol passa em movimento de rotação, vamos botar isso num círculo, chamar de graus. Temos 360 graus, então 24 horas representa 360 graus. Então, foi isso. É simplesmente matemática tentando explicar o que estava sendo observado, as questões físicas que estavam querendo ser observadas naquele momento, entenderam? Então, um segundo nada mais é do que uma fração de um dia. Mas desse dia que é simplesmente contar a passagem do Sol pela Terra, tá? Ou seja, é muito pouco diante das coisas que acontecem, de todas as outras coisas que estão acontecendo no universo, tudo bem? Não obstante, mesmo na estabelecida raia, a variação de conteúdos demonstra que somente o real existe, sendo o conceptual uma criação limite necessária para a mente de cada indivíduo. Então, olha só, isso aqui dá um grande alívio. Todo mundo assim, ó, ai, que bom. Eu não estou louco por achar que o tempo existe. É isso que ele está falando, tá? Ele está falando o seguinte, que não obstante, né, a variação de conteúdos que demonstra que o tempo real não é esse que a gente considera tempo, o tempo conceitual, essa criação limitada, ela é necessária para a mente de cada um de nós. Então é necessário que a gente tenha essa concepção de tempo relativo, certo? É necessário que a gente tenha essa concepção para que a gente
Para que a gente, por exemplo, fique de saco cheio de fazer sempre a mesma coisa e o tempo passa, passa um ano, passa 2, passa 3 anos e a gente continua nos mesmos erros. Se a gente não tivesse essa percepção de tempo relativo, a gente não ia estar nem aí. Vai falar assim, vou continuar nesses erros durante 20 séculos. O que são 20 séculos? Não é nada, porque século não existe. Então a gente não tem concepção do tempo relativo. Porque e assim a gente começa a perceber que os espíritos que se desvinculam desse tempo relativo e vivem no mundo espiritual de forma ruim, eles passam, às vezes a gente fala assim, porque um espírito passou 700 anos trabalhando nas esferas do mal. Aí fala, caramba, 700 anos. Mas ele não tinha essa percepção. Ele tinha se desvinculado do tempo terra e vivia nas sombras. Na sombra não tem céu claro, não tem dia e noite. Sombra é sombra. Entendeu? Então ele se desvinculou desse tempo relativo e para ele 700 anos foram de repente 700 minutos. Tá bom? Para a gente é muito porque a gente está contando rotação da Terra. Tudo bem? Esse organograma de fases torna-se uma necessidade para o processo sansárico, a infinita roda das reencarnações, em face do impositivo da consciência que estabelece as marcas temporais. O conceito do hoje assume a condição do que se pensa, do que se faz e do que se aspira. E aqui, então, o Pastorino, de forma brilhante, ele usa um conhecimento das filosofias e da religião oriental, particularmente da religião hindu, que fala do samsara. Samsara é a infinita roda, tá aqui, ele fala, a infinita roda das reencarnações. Tá? O samsara é o entendimento de que a gente vai continuar reencarnando tantas vezes quanto forem necessárias, no mesmo, mais ou menos, com a mesma programação, com o mesmo aspecto de vida, até que nós despertemos por uma realidade superior. E aí a gente rompe com esse ciclo e vai passar a viver um outro ciclo. A gente vai entrar numa outra roda, cíclica também, até que nós tenhamos um novo despertar, entenderam? Então, samsara é simplesmente isso, é um conceito da religião hinduísta, tá? Que é a infinita roda das reencarnações. Ela é infinita, por quê? Porque quando a gente desperta para um novo conhecimento, a gente dá um salto quântico e entra numa outra roda até um novo despertar. Tudo bem? Então, é por isso que a gente tem, quando a gente fala da separação dos mundos, que a gente tem os mundos primitivos, o mundo de expiação e de provas, o mundo de regeneração, o mundo feliz, o mundo angelical. Então, esses mundos são simplesmente rodas, são essas rodas que a gente fica circulando e reencarnando nesses mundos, tá? Tudo bem, eu sei que nos mundos superiores a gente reencarna ainda, mas nos mundos felizes a gente não tem mais necessidade física da reencarnação, mas a gente reencarna em missão, tá bom? Jesus, certo? Não tinha nenhuma necessidade de reencarnar, mas veio aqui para nos ajudar, tá bom? O conceito do hoje assume a condição do que se pensa, do que se faz e do que se aspira. Então, na rede samsárica, ou seja, nessa infinita roda de reencarnações, os nossos conceitos, né, do que a gente faz, do que a gente pensa e do que a gente tem como objetivo para o mundo é o que nos prende na roda. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. É resultado inevitável do já realizado, passado, promovendo a construção do que se realizará, o futuro. Então, o hoje ele é resultado das nossas experiências passadas e o futuro será o realizado hoje com aspirações para o futuro, tá bom? Se, por exemplo, alguém num grupo observar qualquer ocorrência, esta passa a ter uma existência conforme o grau de emoção do envolvido, o seu discernimento intelectual, a sua capacidade de identificação com o fato e a sua ótica existencial. Entenderam aí o conceito quântico? Esse é o conceito quântico. Vou ler de novo. Se, por exemplo, alguém num grupo observa qualquer ocorrência, esta passa a ter existência conforme o grau de emoção do envolvido, o seu discernimento intelectual, a sua capacidade de identificação com o fato e a sua ótica existencial. Por quê? Porque ele vai observar um tema que ele estudou para observar aquilo e vai trazer aquilo à tona para pessoas que não têm, por não terem o mesmo nível de conhecimento e compreensão, não têm a capacidade de vislumbrar aquilo por enquanto, tá?
Cada um, portanto, daqueles que assistiram ao acontecimento experiencia uma vivência que difere, às vezes diametralmente, do que o outro captou. Tudo bem? E isso acontece muito na mediunidade. Teve uma época que eu estava fazendo um curso de medicina espiritual para praticantes, né, de passe de tratamento, numa das aulas eu tava passando muito mal, eu estava com um problema intestinal, estava passando mal já há alguns dias, mas era um compromisso, eu fui para a aula. E aí a gente fez um trabalho de estímulo à visualização da nossa psicosfera dentro do curso. Enquanto todas as pessoas estavam enxergando luzes, algumas pessoas estavam enxergando luzes brancas, luzes verdes, particularmente, eu estava enxergando luzes violetas. E todo mundo achou estranho, porque estava todo mundo meio que unânime enxergando branco. E eu me achando meio idiota. Será que sou burro? Tá todo mundo vendo branco? Eu estou inventando uma luz violeta aqui? E aí o instrutor ele virou pra gente e falou assim: não, você está enxergando violeta porque você está precisando da luz violeta nesse momento que você está sendo tratado aqui. Porque você está com uma infecção. Então a luz violeta é uma luz de cura, é uma luz que trabalha a desinfecção do corpo e você está passando por uma infecção. Viu que interessante? O nosso ponto de vista difere muitas vezes totalmente dos que estão do nosso lado. Esse fenômeno é observável nos testemunhos apresentados por pessoas que estiveram presentes e acompanharam o desfecho de algum crime ou irregularidade. Tá? Então, as pessoas que são testemunhas de um crime, cada uma vai ter o seu ponto de vista, cada uma vai ter a sua observação, mesmo quando honestas, e os seus enfoques provocam perturbação nos jurados, que ficam impossibilitados de discernir o real do imaginário, exigindo a habilidade dos advogados, quer de defesa, quer de acusação, a promotoria especialmente, para que seja estabelecida a verdade, sempre relativa e raramente legítima em torno do acontecido. Eu recebi no outro dia um meme no WhatsApp, que eu achei muito engraçado, assim, como arranjar confusão em casa. Você manda uma mensagem para sua esposa pelo WhatsApp e antes que ela leia você apaga a mensagem, né? Aí a esposa: que mensagem é essa? Para que você estava mandando essa mensagem? Você está escondendo alguma coisa de mim? O que está acontecendo? Aí, confusão feita. Por quê? Porque se a esposa ler aquele apagar de mensagem com um olhar de desconfiança, se ela estiver cismada com alguma coisa, ou se estiver mal naquele dia, ou naqueles dias, ela vai ler aquilo com o cunho da sua experiência e vai achar o que ela quer. Entenderam? Isso é engraçado, né? Às vezes a gente fala assim: oi, manda uma mensagem querida assim para uma pessoa que a gente gosta: oi, fulano, como é que você tá? Tudo bem? Aqui tá tudo bem, pô, trabalhando muito, como é que você tá? Aí a pessoa tá trabalhando, tá virefada e tudo mais, mas não quer deixar de responder e fala assim: oi, Mauro, eu tô bem. Ponto. E não fala mais nada. Fala assim: nossa, eu mandei uma mensagem tão calorosa, tão carinhosa para ela. Olha que ele me responde: eu tô bem. Não tá nem aí para mim. Olha, tá vendo como é que é a nossa cabeça? Então, a gente julga as coisas segundo o que a gente está passando no momento, tá bom? Continuando. A mente, portanto, que pensa. É aqui que eu tô? Não. Aquele agora do fato logo depois se arquivou na memória do passado, que será ressumada no futuro, enquanto um novo presente se imponha como condição de justiça para a regularização penal necessária. A mente, portanto, que pensa, estabelece que o ato em que se fixa é o presente. No entanto, na celeridade do tempo em si mesmo, sem movimento, sem pressa, sem vagar, à medida que elabora ou conceitua cada percepção estabelecida, torna-se passado e, enquanto desenvolve a reflexão, avança pelo futuro. Vocês entenderam isso? A gente tem o nosso conhecimento. Esse conhecimento é fruto do nosso esforço passado. Muito bem. Mas amanhã nós teremos o conhecimento do hoje, fruto do nosso esforço de hoje. Então a gente avança para o futuro mantendo a nossa presença no presente. Estão entendendo como é que é isso? Porque quando a gente chegar amanhã, o que a gente vai ter de conhecimento? Tudo que a gente veio durante toda a nossa vida até ontem. E hoje a gente está criando novas experiências. Então amanhã a gente vai ter como experiência tudo o que aconteceu até hoje, até essa aula muito louca do Mauro. Entenderam? E assim a gente vai crescendo, né? Aqui avança pelo futuro afora, rumo à nossa eternidade. Tudo bem? Continuando. Vamos lá.
viajar no permanente agora, integrando-se nas experiências que defluem das ações, pensamentos condensados em atitudes, enriquece o ser humano com a sabedoria avançando no rumo da perfeição. O que significa isso? Se nós exercemos o presente, se nós estivermos presentes em cada uma das nossas atitudes, vou dar um exemplo simples. A gente está no sinal e aí entra uma pessoa no ônibus querendo vender bala. Aí eu falo assim, nossa, lá vem mais um, vai querer me enfiar essa bala horrorosa, né? A gente pensa assim. A gente pensou, eu posso continuar pensando isso, esse pensamento pode até se agravando, tá? Mas eu posso ter um outro lado, eu posso falar assim, nossa, mas por que eu estou pensando assim do cara? Ele mesmo falou que podia estar roubando, podia estar matando, mas está aqui vendendo uma bala, tentando fazer a vida, tentando comprar um pedaço de pão ou um prato de comida. Então eu poderia ter mais respeito com ele, simpatia pelo esforço que ele está fazendo, e não ficar jogando, praguejando por ele estar aqui tentando vender uma balinha. Entenderam um ponto de vista? Então esse ponto de vista muda totalmente o nosso ambiente interno pessoal, certo? Então é dessa forma que a gente avança rumo à perfeição, tá bom? Adquirindo a sabedoria que ela passa pelo crivo do nosso conhecimento, exposto diante da realidade que a gente vive, certo? E das nossas considerações, conscientes do que a gente já sabe, porque parte do nosso conhecimento, ele também está na nossa moralidade. Então, os conhecimentos que a gente tem hoje das leis morais da vida, trazidas pelo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, permitem que a gente veja o mundo de uma forma diferente, de uma forma potencialmente modificadora para nós e para o que nos cercam, tudo bem? Terá limite essa conquista? Uma boa pergunta, né? Certamente que não. Porquanto, se o houvesse, delinearia a borda de uma espiral cada vez mais ampla de um novo ciclo do progresso da evolução. Então, se a gente tivesse o limite, que limite é esse? Qual é o limite da perfeição? A perfeição com P maiúsculo, Deus, certo? Se a gente chegar nesse limite, mas essa perfeição é infinita. O que significa infinita? Que por mais que nós nos aperfeiçoemos, a gente vai sim, seremos perfeitos. Mas a gente nunca se igualará a Deus. É isso que a gente tem que ter como compreensão. Isso às vezes é difícil da gente compreender na nossa vida finita, tá? Mas de uma forma racional, a gente não pode se imaginar nunca querer ser igual a Deus. Entenderam? Então, a nossa conquista ela é infinita, ela não tem limite, tá bom? O tempo terrestre limitado para facultar o entendimento do campo da sua infinitude somente poderá ser experienciado por meio da oração e da meditação. A primeira auxilia a romper o círculo dos pensamentos, nos quais a mente se movimenta, concedendo o êxtase, a anulação do tempo e o desaparecimento do espaço, proporcionando a outra dimensão emocional. A segunda faculta a ruptura da barreira que dimensiona e encerra, em cujo o bojo uma experiência sucede à outra, dando curso ao mecanismo das medidas. Olha só que interessante, a gente só consegue romper com esse espaço-tempo que limita a nossa existência através da oração e da meditação. A oração faz o quê? Faz com que nós nos elevemos vibracionalmente, que nós nos descolemos das sensações tipicamente humanas, tipicamente da vida material. E aí, com a oração nos eleva vibracionalmente, e aí nós permanecemos nessa vibração superior meditando. Meditando para quê? Para que, com essa vibração superior, com essa capacidade de percepção elevada, através desse silêncio que a meditação traz, nós possamos começar a perceber realidades distintas àquelas que estamos percebendo na vida material. Entenderam? No mergulho de seu campo de vibrações, fora do tempo terrestre, o espírito, não mais o eu superficial, ou seja, não mais o eu encarnado, só aquele espírito que está no limite da matéria, volve ao seu mundo de origem e participa da vida em sua plenitude, sem a prisão das sensações, nem os tormentos da emoção linear. Tudo bem? O que seria uma emoção linear? Uma emoção linear é aquela que tem começo, meio e fim.
certo? A emoção linear é aquela assim, emoção. Peraí, não dá pra ver aqui, ó. Emoção linear é assim, a linearidade é aquele negócio que tá sempre assim, ó, linear, né? Ou então vai pra cima, ou então vai pra baixo. Isso é uma linearidade, certo? Quando a gente está ciente da vida superior, essa linearidade ela se relativiza e a gente começa a compreender, mesmo exemplo que eu dei da minha questão em relação à minha dor nas costas, a gente começa a relativizar isso, a gente vai entender que em um momento da minha vida eu vou ter dor, em outro momento eu vou ter bonança, eu vou estar bem, eu vou estar de bem, as coisas vão estar acontecendo fluindo e tudo mais, e não vai ter nada me limitando. E aí vai ter algum momento em que eu vou ter novas limitações, mas isso faz parte da vida. E dentro da eternidade, eu tenho que aprender a dar mais importância ao que é positivo e tornar positivo o que hoje, pela minha limitação, eu considero uma coisa negativa, tá bom? Bom, vamos lá, vamos ver como é que está o bate-papo, que a gente vai parar a aula hoje por aqui. Vamos lá, bate-papo. Porque já é muito conhecimento, né? Já é muita coisa pra gente pensar. E aí a gente faz a conclusão na aula que vem. Deixa eu ver aqui. Onde é que a gente parou? Só um instante. Tô vendo aqui. Aqui, ó. Paramos aqui. Então vamos lá. Só um instantinho. Só um instante. Aí. Aqui. Participação do Daniel. O tempo do espírito não é o mesmo então, tanto para a evolução aproveitada quanto no plano espiritual, um tempo curto, que aqui seria um século no aperfeiçoamento de virtudes, por exemplo, atemporal. O que acontece, Daniel, é que o próprio tempo espiritual vai depender também da percepção daquele espírito, porque nós temos espíritos que não têm essa percepção da vida espiritual, ou que estão muito conectados ainda à matéria e começa a perceber a matéria dele perecendo, porque ele está imantado àquela matéria. Então ele está imantado também às mazelas da matéria. E para ele o tempo é igual ao nosso, não muda nada, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Vinícius está falando assim, isso se chama ponto de vista, cada um tem o seu, de acordo com a evolução espiritual. Sim, não só com a evolução espiritual, mas também a evolução intelecto material, tá bom, Vinícius? O nosso ponto de vista vai mudando. O Vinícius está falando assim, Daniel, acredito que o tempo no plano espiritual é totalmente diferente, mesmo no nosso tempo, aqui na Terra. Eu já expliquei isso, Vinícius. Pode ser que sim, pode ser que não, segundo a compreensão daquele espírito da realidade da sua realidade espiritual. Senão ele vai ter um tempo igualzinho da Terra, tá bom? Para o André Luiz, os 8 anos de sofrimento no umbral foram 8 anos mesmo. Ele ficou lá 8 anos no umbral, com um buraco na sua região hepática, né? Sofrendo e sem saber por quê. Para ele, ele contou 8 aninhos ali, tá? A Rita está falando que às vezes uma simples vírgula muda o sentido da frase. Isso pode causar o maior transtorno. É verdade, concordo contigo. Por isso que tem muita gente passando mensagem de voz, né? Para evitar a confusão. Evitar a confusão da pontuação. O Daniel está falando assim, então a concepção do certo e errado, censurado e proibido, conforme o tempo vai sendo reformulada. Com certeza. Assim como as nossas leis. As nossas leis vão sendo reformuladas porque elas são baseadas nos princípios éticos morais de uma sociedade, tá bom? Nos usos e costumes arcaicos que modernizam, atualizando assim como a tecnologia de primeiro mundo. Exatamente, Daniel. Isso mesmo. Vamos lá. O McFish está falando, tá falando assim, percebe-se que o tempo percorre presente, passado e futuro. O tempo, assim, eu refrasearia isso, tá bom, McFish? O nosso pensamento, ele percorre o passado, tá?
ele tem um presente e uma projeção incerta do futuro, porque o futuro é totalmente incerto, tá bom? Então, se a gente está tentando vislumbrar o futuro através do nosso pensamento, a gente está se iludindo. Foi o que ele falou lá no começo do texto, o Pastorino, tá bom? Porque nada é esperado. Eu não posso achar que o futuro é matemático. Ah, eu tô, sei lá, eu tô estudando isso para trabalhar naquilo e fazer tanto. Isso é relativo. Não necessariamente vai funcionar da forma que a gente imagina, tá bom? Vamos lá. Ahn, é, o McPhee está falando assim, então, esses últimos parágrafos de 16 a 18, em propõe em termos espirituais viver o nosso pensamento como sendo um tempo agora. Então, McPhee, a gente sabe disso. A gente sabe disso e tem vários estudos. Não só. Isso é muito moderno. Isso não está só no espiritismo, não. Tá? Ele está nos conceitos mais modernos de psicologia, de psiquiatria, nos conceitos orientais do manejamento do tempo, certo? Então a gente vive um agora com vislumbre do futuro, baseado no que a gente tem de experiência do passado. Mas se a gente não fizer o nosso agora, a gente não tem um futuro, não tem futuro, certo? Porque a gente só vai saber as consequências do que a gente está fazendo agora no futuro. Mas se a gente não fizer nada no agora, ou fizer muito pouco ou insuficiente no agora, a gente vai ter que futuro? Não sei. E mesmo que a gente faça algo hoje esperando especificamente alguma coisa no futuro, será que isso vai acontecer? E se acontecer, foi suficiente? São todas perguntas válidas. Né? Então, a gente tem que aprender que a única coisa que a gente domina é o agora. O que a gente está fazendo hoje para ser melhor amanhã? O amanhã é incerto. O João está falando assim, excelente matéria, condução de estudo. Obrigado, querido. Bom, então vamos fazer uma precezinha para a gente poder encerrar. Deixa eu dar uma olhada no Facebook, que eu nem olhei, desculpa o pessoal do Facebook, mas eu não vi se tinha questões no Face. Deixa eu ver aqui. Pessoal se congratulando. Só um segundinho. A Zilma falou assim: é impossível entender de tudo, vamos esforçando para entender. É isso que eu estou pedindo, um esforço, aí, uma licença para a gente poder tratar de temas tão interessantes, né, tão diferentes, descolar um pouquinho da nossa realidade. Peraí. A Fátima Teixeira está perguntando o endereço do YouTube. O endereço do YouTube está aí em cima, nas informações do texto. Sempre nas informações do texto no Facebook tem o endereço do YouTube e da Rádio Amigo Espírita também, que a gente pode acessar, tá bom? Peraí. Bom, não tem questões no Facebook. Então a gente vai fazer a nossa precezinha para encerrar, tá bom? Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos irmãos, amigos, mentores espirituais que nos acompanham nesse momento muito grato, onde percebemos a luz do conhecimento penetrando a nossa alma, invadindo o nosso ser, mobilizando a nossa consciência, a nossa inconsciência, fazendo-nos pensar, fazendo refletir sobre o nosso destino na vida, sobre as nossas escolhas, sobre o que realmente importa. Queridos mentores, sentimos através de vocês agora as mãos cariciosas de Jesus, o fluxo de energia positiva que invade o nosso ser, que nos acalma, que nos traz alegria. Felizes que estamos, gratos que estamos por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui em nome de Jesus, aprendendo, por termos nesse momento a capacidade de compreender assuntos às vezes tão complexos e tão diferentes do nosso dia a dia, mas que nos fazem pensar e idealizar um futuro diferente para nós. Muito gratos por essa oportunidade, gratos
pela disponibilidade da Rede Amigo Espírita em nos abrir esse espaço. Pedimos as bênçãos e as possibilidades infinitas que estão por vir, rumo ao nosso progresso, rumo ao nosso amadurecimento espiritual. Que possamos então, em nome de Jesus, em nome desses mentores queridos que nos acompanham, em nome de Divaldo Franco e nosso querido Carlos Torres Pastorinos, agradecidos pelo seu trabalho, dar por encerrada essa noite de estudos. Graças a Deus. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Na semana que vem a gente conclui esse estudo, tá? Eu espero que todos vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido excessivamente cansativo. E que a gente possa ir curtindo aos pouquinhos, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, foi muito legal, foi importante pra gente, tá? E que a gente possa continuar assim, nesse clima cordial, na discussão de ideias e todos crescendo juntos. Fiquem com Deus, um grande beijo e boa noite.